Então, aqui a gente tem um gráfico de uma função de duas variáveis. O eixo vermelho é o eixo x, o eixo verde é o eixo y e o eixo azul o eixo z. E a gente vai procurar a equação do plano tangente nesse pontinho azul aqui, certo? Então, o plano tangente aqui, né? Vejam que ele apenas toca o gráfico nesse ponto. Como é que a gente acha esse plano? Para achar esse plano, a gente precisa de dois vetores que estão contidos no plano, porque dados dois vetores do plano, a gente consegue descobrir a equação do plano. Como é que a gente encontra dois vetores nesse plano? A gente vai achar duas retas nesse plano, tá? Então, vou pegar aqui. Uma delas é essa reta azul, certo? Que a gente vai começar a descobrir ela, a procurar a equação dela agora. Então, quem é essa reta azul? Essa reta azul, eu vou pegar um plano x igual a x0, certo? Esse plano é paralelo ao plano YZ, tá? Então, se eu olhar esse plano vermelho, ele é paralelo ao plano que contém o eixo Y e contém o eixo Z, que é esse eixo verde aqui, certo? A gente vê claramente que o plano vermelho é paralelo a esses dois eixos. A interseção desse plano com o plano tangente dá essa reta azul, que é uma reta tangente ao gráfico. Agora, essa reta azul também é a reta tangente à curva, que é a interseção do plano vermelho com o plano azul, com o gráfico da função, né, que é essa superfície verde aí. Então, a gente tem uma curva vermelha no plano vermelho e uma reta azul que é tangente a essa curva vermelha. Se eu olhar simplesmente para o plano vermelho, nesse plano vermelho eu tenho duas curvas, né? Essa curva vermelha e a reta azul, que é tangente à curva vermelha. Então, a gente tem um gráfico de uma função de uma variável, que é essa curva vermelha, e a reta tangente a este gráfico no plano. Essa reta tangente, a gente encontra a equação dela pelo método lá de cálculo 1. Por quê? Porque é uma reta tangente ao gráfico de uma função de uma variável. Então, a gente agora vai para o cálculo 1. Agora aqui a gente está naquele plano vermelho, certo? Nota que eu tenho verticalmente a direção do eixo Z e horizontalmente a direção
do eixo Y. A interseção do meu gráfico original, aquela superfície, com o plano vermelho, que é aquele plano paralelo ao plano YZ, a interseção vai dar essa curva vermelha, e essa curva corresponde ao gráfico de alguma função que eu vou chamar de g de y. Certo? Então, essa curva é o gráfico da função g de y. A reta tangente está contida naquele plano tangente, e aqui o ponto de tangência é y0, sabendo que essa curva vermelha é o gráfico de G, então a gente sabe que Z menos Z0 sobre Y menos Y0 é igual a G' derivada ordinária, lá do cálculo 1, de Y0, certo? Sendo que isso aqui é o que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Porém, olha só, o que é Z0? Z0 é a altura desse ponto, que é o ponto de tangência, e lembra que esse ponto de tangência ele corresponde ao ponto de tangência do plano tangente, lá na nossa função original. Então, quem é Z0? Z0 é f de x0, y0. Tá? Além disso, a gente sabe que como esse plano é o plano x igual a x0, então esse plano vermelho é o plano x igual a x0, g de y é sempre igual a f de x0, o x0 está fixo naquele plano vermelho, y, certo? Então, a derivada da função g com relação a y nada mais é do que a derivada de f com relação a y, certo? E o ponto aqui, ponto de tangência, x0, y0. Tá bom? Então, a equação da reta tangente, nesse caso, vai ficar z igual a fy no ponto x0, y0, y menos y0 mais z0. Então, essa aqui é a equação da reta tangente de acordo com o que a gente tinha visto lá em cálculo 1. De posse da equação da reta tangente, a gente pode encontrar também o vetor diretor da reta. Como é que a gente encontra o vetor diretor da reta? Tendo a equação da reta, eu posso pegar dois pontos nessa reta, e aí eu subtraio um ponto do outro, eu obtenho o vetor diretor. Vamos pegar aqui o y0 mais 1, certo? Quando y é igual a y0 mais 1, o z aqui vai ser o quê? Vai ser o z da reta. Então, vai ser o quê? Vai ser
Aqui você vai ter fy y menos y0 mais E0. Tá? Então, isso aqui corresponde a o z aqui desse ponto. Tá? Então, vou liberar esse espaço aqui. A gente tem, então, que o nosso vetor diretor V vai ser o quê? Vai ser esse ponto que eu acabei de calcular, fy de x0, y0 vezes y menos y0 mais E0, tá? Esse aqui é o Z, né? É o Z do ponto. Então, aqui então, o meu vetor diretor vai ser V igual a subtração desses dois pontos, ou seja, esse ponto que eu calculei menos o ponto de tangência. O ponto que eu calculei é o quê? O y dele é y0 mais 1 e o z dele vai ser f y de x0, y0 vezes y0, y menos y0 mais E0, certo? Esse primeiro ponto menos o ponto de tangência, y0, z0. Portanto, o vetor resultante aqui dessa soma vai ser o vetor 1 fy x0, y0 vezes y menos y0, certo? Então, esse aqui é o vetor que a gente estava procurando, esse vetor aqui. Agora, aquele vetor que a gente acabou de calcular, a gente calculou o vetor contido no plano vermelho, então a gente fez uma conta do cálculo 1, né, para achar a reta tangente. A partir da reta tangente, achou o vetor diretor dessa reta tangente, só que agora a gente tem que lembrar que, na verdade, a gente está trabalhando no espaço. Então, a gente tinha restringido nossa atenção para um plano, mas agora a gente volta para lembrar que este plano está contido no espaço e que essa curva vermelha ela é a interseção de um plano, desse plano vermelho, com o gráfico da função. Deixa eu pegar aqui o gráfico da função. Tá certo? Então, olha, aquela curva vermelha é uma curva que está contida no gráfico e a reta tangente, olha só, a reta tangente está contida no plano tangente. O que a gente quer é encontrar a equação do plano tangente. A gente acabou de achar um vetor do plano tangente, que é esse vetor V. Tá certo? Então, a gente precisaria de mais um vetor. Com dois vetores, eu sou capaz de achar a equação do plano tangente, que é esse plano azul. Tá bom? Então, a gente já achou a reta, já achou o vetor. Achamos o vetor? Mais ou menos. Tá? Porque, olha, voltando aqui para o quadro, voltando aqui para o nosso quadro, a gente tinha achado um vetor com duas coordenadas, certo? Esse vetor ele tem y e z.
né, que é dado por essa fórmula. Acontece que quando a gente voltou a trabalhar com o espaço, a gente precisa de 3 coordenadas, certo? Um vetor no espaço tem 3 coordenadas. Por isso que é que eu coloquei o V minúsculo, porque a gente está no plano, e quando eu fui para o espaço aqui, eu coloquei o V maiúsculo. Então, o meu vetor, esse vetor V aí é um V maiúsculo. Quais são as coordenadas do vetor V maiúsculo? Bom, o vetor V maiúsculo, ele está contido no plano vermelho, que é o plano, né, x igual a x0. Né? Então, esse plano vermelho é um plano que é paralelo ao eixo y e ao eixo z, certo? A gente está vendo aqui o eixo y verde, o eixo z azul, e este plano vermelho é paralelo a esses dois eixos. Logo, o vetor V está contido no plano vermelho. Certo? Certo. Esse vetor V é um vetor paralelo ao plano YZ. Então, o V grande é paralelo ao plano YZ. Aqui, plano YZ. Certo? Claro, veja, vocês lembram que vetores, para saber as coordenadas do vetor, vocês lembram lá de GA que a gente tem que trazer o vetor para a origem, certo? Então, olha, eu sei que esse vetor, as duas últimas coordenadas dele, o y e o z, vão coincidir com o vzinho, tá? Porque, de fato, eles se sobrepõem, né? Só que o vzinho, eu estou olhando o vzinho como um vetor contido no plano. Se eu quero ver ele contido no espaço, o que eu faço? Então, o vzão vai ser 0, 1, fy de x0, y0. Tá? Por que a primeira coordenada aqui é 0? Porque o vzão é paralelo ao yz. Então, sendo um vetor paralelo ao plano yz, quer dizer que a primeira coordenada dele, a coordenada x, tem que ser 0. Tá? Então, achei aqui o que eu estava procurando. Um vetor que está contido no plano tangente, um vetor que está contido no plano tangente, tá? Portanto, eu só preciso de mais um vetor que esteja nesse plano. Tá certo? Então, pessoal, recapitulando, a gente acabou de encontrar esse vetor V. Este vetor V é um vetor que está no plano tangente. Olha só, o plano tangente é esse plano azul. A gente vê que o vetor V está no plano tangente. Certo? Agora a gente vai aplicar o mesmo processo, só que na direção do eixo X. Então, eu já tenho o vetor V. Agora eu vou pegar o plano y igual a y0, esse plano amarelo aqui, certo? É um plano paralelo ao eixo X, que é o eixo vermelho, e paralelo também ao eixo Z, que é o eixo azul, tá bom? A interseção deste plano amarelo com o gráfico vai ser essa curva amarela,
tá bom? Esta curva amarela é um gráfico de uma função, né? Essa curva amarela é o gráfico de uma função de uma variável. Lembra que a gente tinha a curva vermelha, que era o gráfico de uma função de uma variável. Agora a gente tem essa curva amarela, que também é o gráfico de uma função de uma variável e que tem uma reta tangente. Uma reta tangente que está contida no plano tangente ao gráfico de f, certo? Tá bom? Com esta reta tangente verde, eu vou ter uma outra direção para o plano, ou seja, eu consigo outro vetor diretor, e com este segundo vetor diretor, eu consigo determinar o plano, tá? Então, este outro vetor diretor eu vou chamar de W, certo? E é um vetor diretor da reta verde. O W está contido no plano tangente e eu posso obter ele de forma análoga a que eu obtive o V. Só que agora eu vou trabalhar com a curva amarela e com a reta tangente verde. Então, eu vou fazer aquela continha do cálculo 1, de achar a reta tangente, achar 2 pontos da reta tangente, subtrair, depois eu pego as coordenadas que eu encontrar e jogo agora no espaço, né? Ou seja, eu vou completar com zero, né? Nesse caso aqui, eu vou completar com zero o y do vetor w. O y dele vai ser zero. De modo que o w vai ficar assim. Vai ser o vetor 1, 0, fx de x0, y0. Tá certo? E aí, bom, com os dois vetores v e w, eu posso achar, então, o vetor perpendicular ao plano tangente. Como? Fazendo o produto vetorial de v com w. Então, pessoal, agora a gente tem v e w, a gente pode fazer o produto vetorial e achar o vetor n, que é o vetor perpendicular ao plano tangente. Olha só, a gente tem que n é igual a v vetorial w. E como é que a gente calcula isso? Bom, a gente faz aquele determinante, ijk, coloca as coordenadas de v, que é 0, 1, fy de x0, y0, e aqui 1, 0, fx de x0, y0. Tá? Quando a gente faz essa conta, a gente obtém que o vetor n vai ser o vetor fx fy menos 1. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor perpendicular ao plano tangente, que é o vetor n. Certo? Acabou? Não. Porque a gente quer a equação do plano tangente. E como é que a gente obtém isso? A partir das coordenadas do vetor perpendicular ao plano. Bom, a gente vai usar o seguinte, que o produto escalar do vetor n por um vetor genérico desse plano, ou seja, um vetor do tipo x menos x0, certo? x0 é do ponto de tangência. Y menos y0, né? Onde y0 é do ponto de tangência. Z menos Z0, onde Z0 é quem? Z0 é f de x0, y0. Certo? Então, quando eu faço o produto escalar de n por esse vetor genérico do plano, tem que dar zero.
Claro, porque n é perpendicular a qualquer vetor do plano. Fazendo isso e usando essas coordenadas que a gente acabou de calcular, a gente chega à conclusão que a equação do plano tangente vai ser dada por z menos e0 é igual a fx no ponto de tangência, né? x0, y0 vezes x menos x0 mais fy x0, y0 vezes y menos y0. Então, isso aqui é o que a gente estava procurando. É a equação do plano tangente.